Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça e pecadores em geral. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha aqui, ó, deixa eu te dar aqui uns sacodes grátis e práticos. E vou falar aqui uma coisa que até pecadores CCBistas e os vigaristas, os malditos vigaristas em Cristo, vossos capeta em Cristo, não tem coragem de falar. Por quê? Primeiro, eles são interesseiros. Eles querem falar para a plateia, para todo mundo. Principalmente para quem é da CCB e para quem é fora. Outras igrejas evangélicas. Eles não têm coragem de reconhecer, eles têm vergonha de dizer que a congregação cristã no Brasil é o caminho certo, é a graça. Muitos pecadores também. E esses caras que tem página no Instagram, que tem página no Facebook, que tem grupos no WhatsApp, eles falam que placa de igreja não salva. Muitos desses caras que estão na congregação, eles falam que placa de igreja não salva. Porque eles são bunda mole, porque eles são vigaristas bíblicos e o maldito ministério também. Primeiro, esses caras têm interesse, que eles falam isso lá nos perfis famosos deles, lá no Instagram, nas redes sociais, no YouTube aqui. Eles falam isso por quê? Para não perder a audiência do pessoal que está nas outras igrejas. Então eles falam que a congregação não é graça. O ministério maldito fala que a placa não salva, que é para o pessoal das outras igrejas ir lá. Indo lá na merda do culto, eles persuadem e dão uns trocados. É só por isso. É só por isso. Por que é só por isso? Porque eles falam que placa não salva, mas eles não vão lá. Sabe? Os evangélicos ignorantes, sem noção, eles falam que placa não salva, mas eles não vêm na congregação. O da congregação fala que placa não salva, mas eles não vão lá nas outras igrejas. Esses caras que saíram, esses ignorantes que saíram, esses críticos sem noção, falam que placa não salva, mas eles não vão lá nas igrejas evangélicas. Entendeu? Porque é por interesse, meu amigo. Isso aqui é só interesse. Agora o cavaleiro aqui fala que a congregação que está no Brasil é a graça, é o caminho santo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não faço média. Quem faz média é a padaria. Um pingado lá, um pão com manteiga e um café com leite. Ali é a média. Mas o cavaleiro aqui não faz média, então fala aqui o que você não quer ouvir. Bom, você que gosta do canal aqui já deve ter percebido que o negócio aqui é diferente. Então, se você ainda está aqui, você está ouvindo aqui, então, sabe? Mas quem não gosta do meu canal, meus sinceros, foda-se, rapaz. A congregação que está no Brasil é a graça e foda-se. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui. João 19. A crucificação. Eu vou ler aqui um pedaço e vou passar a real. Porque aqui eu passo a real e que se lasque. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Aqui está falando da crucificação, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que Jesus Nazareno era o Rei dos Judeus? Porque estava escrito desde antigamente que o Senhor Deus falou antigamente lá, e foda-se quem não creu. O Senhor está cantando e cagando para quem não crê. O Senhor lá falou para Davi que não ia faltar varão que se assentasse no trono dos judeus. E o Senhor Jesus era o varão que se assentou no trono do rei Davi. Então, quando o Senhor Jesus morreu, Pilatos, que era o manda-chuva da paróquia ali, o manda-chuva de tudo, ele foi lá e escreveu. E quem que vai lá dizer para Pilatos não escrever, para cortar a cabeça? Então é o seguinte, o Senhor Jesus estava escrito lá desde Davi. Davi, 800 anos antes de Cristo. O Senhor prometeu a Davi, o rei Davi, que não ia faltar varão que se assentasse no trono de Israel.
E o Senhor Jesus era da descendência dele, que nasceu em Belém e foi morar lá em Nazaré. Nazaré é tipo o Nordeste hoje. Ninguém dá nada. É que nem o Cavaleiro CCB. Ninguém dá nada. E foda-se que se não der. Sabe? E daí? É até bom que não dê mesmo, porque a desgraça de gente incrédula, a desgraça de gente sem noção e pecadora, é que ele nunca dá valor para aquilo que ele está vendo, porque ele acha que é um Zé Ninguém. É aí que se fode. Esse é o mal do pecador. Ele acha, tanto daquele povo lá de antigamente, que achou que de Nazaré não saía nada que preste, mas ali estava morando o rei dos judeus, aquele que foi prometido a Davi se assentar no trono de Israel. Então o Senhor nasceu em Belém para cumprir a promessa que fez a Isaías, pelo profeta Isaías, para cumprir a profecia, e foi morar lá. Primeiro foi para o Egito, para cumprir a profecia. Por que o Senhor fez isso aí? Para dar pistas ao povo dele, como ia ser o negócio. Então foi morar no Egito, nasceu em Belém, na terra de Israel, foi morar no Egito, tudo para cumprir a profecia do profeta Isaías. Depois foi morar em Nazaré, um lugar que ninguém dava nada por ele. Aí lá se criou lá, ficou dando uma de Miguel lá, de João sem braço. Ninguém dava nada porque nascia em Nazaré. Se criou lá, mas ali tinha o rei dos judeus. E aí foi os acontecimentos. E nos acontecimentos, quando o Senhor Jesus morreu, foi marcado que o Senhor Jesus era o rei dos judeus. Portanto, se assentou no trono, foda-se o resto. Então a congregação cristã no Brasil é a graça de Deus, foda-se o resto. Está cantando e cagando para pecadores ser besta ou crítico sem noção ou Zé Ruela qualquer. Fica dizendo que não é assim, rapaz. Aí Pilatos escreveu o título e no título estava em cima. Na verdade, o título era acusação, né? Porque o Senhor nunca se declarou rei dos judeus. O Senhor falou assim, olha, quando alguém dizia para ele, olha, tu tá dizendo aí. Não sei nada. Dando uma de Miguel. Então, o Senhor... E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus Nazareno porque veio de Nazaré, aquela terra que ninguém dava nada por ela. Esse é o problema do pecador. Ele olha para você assim, isso aí, desse mato aí não sai com ele não. Se fode. E por que ficou escrito isso aqui? Aí, Jesus Nazareno, o rei Pilatos escreveu. Aí veio o sumo sacerdote, os vossos capeta em Cristo, os vossos filha da puta em Cristo, e disseram para Pilatos, Pilatos, nós temos ensinamento aqui, temos um tópico aqui, temos uma circular aqui, que você não pode escrever isso aí não. Aí Pilatos falou, vai tomar no cu, rapaz, vai se fuder. É isso aqui, pronto, agora tira aí pra eu ver se é o macho mesmo. Pega aí. Aí Pilatos, se lascar, rapaz, que merda de tópico o quê, ensinamento do quê, e circular o quê, estatuto o quê, e nada. Ficou lá. E o que é que estava escrito lá? Rei dos judeus. Porque a promessa que Deus fez a Davi foi que o Senhor não ia deixar faltar quem se assentasse no trono de Davi. E isso segundo a vontade de Deus. Porque é o que manda. Deu 23 horas, 59 minutos. Acontece no tempo determinado, sabe? É que nem a glória dos vossos filha da puta em Cristo. Quando der o tempo determinado lá, pau no rabo deles. E tá perguntando se você crê ou não crê? Vai se lascar, rapaz. O que manda é o tempo determinado. Aí. E muitos dos judeus que leram o título, o sacerdote viu lá o título, Senhor Jesus aí, esse Nazareno é rei dos judeus, e os sacerdotes não gostaram. E muitos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era perto de Jerusalém. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Por que estava escrito em hebraico, grego e latim? Porque estava escrito em hebraico para os judeus saberem do título. Então, os judeus que foram, os hebraicos, judeus que foram fiéis ao Senhor, entendeu lá o título. E se ele entendeu o título, ele se lembrou da profecia dos profetas que falou para Davi,
que falou pelos profetas Isaías, Jeremias, Miqueias, Sofias, Malaquias, sabe? O sacerdote lá que botou o Senhor Jesus no braço, que também profetizava. Aí a Marta e Maria, que era hebraica, entendeu. E por que estava escrito em grego? Os gregos que moravam lá em outros lugares. O grego e o latim, naquele tempo, é que nem o inglês hoje. É que nem o italiano hoje. Um francês. Que nem o inglês. O inglês é uma língua praticamente universal. Se você for na China, quem tem um certo estudo, fala inglês. Se você for na França, se você for nos Estados Unidos, claro, nos Estados Unidos a língua é inglesa. Se você for... Quem tem graduação hoje fala inglês. Então, o grego naquele tempo era que nem o inglês é hoje. Então, se você estivesse na Grécia, na Turquia, os judeus que estavam na Grécia, que estavam morando na Grécia, na Turquia, lá no Irã, que hoje é o Irã, mas antes era Império Persa, quem estava morando lá na Macedônia, quem estava morando lá na Itália. Então, quem falava grego naquele tempo também entendeu a mensagem. Quem era latim, que era da Itália, do Império Romano, entendeu a mensagem. Por isso ficou escrito nessas 3 línguas. E aí o sujeito lá ia lá conferir nos pergaminhos e via lá na profecia que Deus tinha prometido ao rei Davi que não ia faltar gente que se assentasse no trono dele. Por isso que ficou escrito isso aqui, nas 3 línguas mais... E do latim que veio para o ocidente aqui. Então, o ocidente veio do latim, tudo veio do latim, a língua. Então ficou escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes, os judeus, a Pilatos, os vossos filhos da puta em Cristo. E eles falou assim, Pilatos, não escreva rei dos judeus, mas que ele disse, ou seja, se Pilatos tira isso aqui, ia dizer que o Senhor que se proclamou rei. Mas na verdade o Senhor não se proclamou o rei, o Senhor foi proclamado rei, pela vontade de Deus. Se Pilatos tivesse tirado, ia falar que isso aí se intitulou rei dos judeus. Se intitular não é o mesmo que ser. Uma coisa é você ser por direito, e outra coisa é você se intitular. Quando você se intitula, você é um usurpador, que nem o maldito ministério usurpador. Eles se intitulam os profetas hoje no nosso tempo, se intitulam os homens de Deus, mas são usurpador, que não são merda nenhuma. Sabe? Então, se o Senhor Jesus tivesse se intitulado, ele era um usurpador, mas ele era ali rei dos judeus pela vontade de Deus. Um rei mandou que o outro se assentasse no trono, porque ele é o filho. O Senhor Jesus era o filho, por direito. O direito que o Senhor prometeu ao rei Davi. Então ele não se intitulou rei. E os sacerdotes queriam que ele botasse ali, que ele se proclamou rei, que ele sabe? Para ir para passar para o povo, um negócio... Não, ele se intitulou rei, ele não é o rei dos judeus, mas ele era o rei dos judeus. Tá? Então, se Pilatos muda de ideia e tivesse feito o que os sacerdotes disseram, aí ia passar para o povo que ele se intitulou rei. Então quebrava a profecia. E na profecia, Deus cravou que ele ia ser o rei dos judeus. E aí Pilatos disse, rapaz, o que eu escrevi está escrito. Vai, tira aí. Tá? E ficou lá. Tendo, pois, os soldados crucificados. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que quando a coisa está escrita, está determinada. A congregação cristã no Brasil é a graça. É através da congregação cristã no Brasil que se salvarão as almas. Acabou. Está escrito, está determinado isso. Quem não gostar, como diz o outro lá, come menos. E o cavaleiro CCB está aqui para passar essa real. Não se engane que esses bunda mole, com esses vigaristas, com esses pistoleiros, com esses interesseiros, que negam a graça de Deus, que negam a fé. Porque isso é negar a fé. Ele fala que a congregação, que a placa não salva, mas ele não vai para lá. Por que ele faz isso? Porque ele é um pistoleiro, ele não crê. Ele não crê. Então ele quer tirar a fé de quem crê.
sabe? Mas você que está vendo esse vídeo aqui, a congregação é a graça, entendeu? Então,